Pessoal, boa tarde. Iniciando hoje a última palestra da nossa CIPAT, nossa Semana Interna de Prevenção de Acidentes. A gente teve uma jornada aí, né, desde segunda-feira, abordando vários temas. A gente passou por primeiros atendimentos pós-acidente, o que não fazer para não piorar a situação. Tiramos as dúvidas, né, coisas que vêm ali, inclusive da nossa família, né, coisas que a gente tinha aprendido quando pequeno e a gente viu que estava não tão certo, né, que pode piorar. No segundo dia, a gente teve com o Alfredo uma ideia melhor sobre impactos ambientais que nós, no dia a dia, tanto como pessoa na profissão, como, né, na nossa vida pessoal, a gente pode impactar, sim, o nosso meio ambiente, e quais são as ações que a gente pode fazer para melhorar esse cenário como um todo. No terceiro dia, vocês tiveram uma folguinha aqui, né? Mas o pessoal do agro teve palestra lá. E no quarto dia, ontem, a gente viu sobre ergonomia postural. Fizemos até um exercíciozinho, quem estava aqui saiu daqui até, né, ô Felipe? A gente saiu daqui leve, né, depois de fazer uns alongamentos, então foi bem legal. Então, nesse quinto dia, fechando a nossa semana, eu trouxe uma pessoa que já é de casa. Quando a gente vai falar assim, é de casa, que é a doutora Adriano, para falar a importância da saúde mental no nosso dia a dia, mas com outro enfoque, né, doutor? Estar presente. Qual a importância de estar presente no nosso dia a dia? E, nesse caso, no nosso dia a dia de trabalho, né? Muitos acidentes, eles ocorrem porque a gente não está presente naquele momento. Ou você está presente no agora pensando no passado, ou pensando no futuro, né? Então, qual a importância de estar presente? Executando as atividades do dia a dia, do seu trabalho, as suas tarefas diárias, com presença, prestando atenção, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu convido o doutor Adriano, deixo vocês com ele agora para a gente iniciar a palestra, tá bom? Você me empresta o passador dos olhos? Pessoal, boa tarde. É uma satisfação para mim poder voltar a esse espaço e poder mais uma vez contribuir com o grupo, de alguma forma com vocês. É sempre muito gratificante, honroso estar aqui e poder auxiliar de alguma forma, contribuir de alguma forma. Eu sou psicólogo, atuo aqui na empresa auxiliando como consultor da empresa Infocus, consultoria comportamental, e a convite da nossa colega, vamos falar sobre essa questão da nossa capacidade cognitiva em lidar com as situações do dia a dia, nossa saúde mental, os riscos que se correm quando não se observa esses detalhes da nossa condição, quais são as consequências e os riscos para isso, correto? Então, a saúde mental como um pilar de segurança no trabalho, por que isso importa? Não são só os IPIs que são importantes. Aliás, sem essa capacidade cognitiva, os EPIs simplesmente eles ficam do lado. Já começa por aí. Qual é o nível de consciência que a gente tem da necessidade do uso dos EPIs? Porque o técnico de segurança do trabalho sofre com isso. Enquanto ele não convence do porquê é necessário e faz a pessoa, o colaborador, entender que a ausência daquilo pode gerar risco para a saúde, para o bem-estar, até para a vida do colaborador e trazer grandes consequências para a empresa, o colaborador vai tentar sempre dar uma escapada, deixar de lado, esqueceu, não usou, ficou ali, ou só coloca na hora que vê o técnico de segurança de trabalho, ou alguma fiscalização, algum chefe. Então já começa por aí que, se a gente não tiver essa capacidade de autopercepção, qualquer instrumento de segurança no trabalho se torna falha. Eu imagino que todos vocês já ouviram essa célebre frase dita por um técnico de segurança do trabalho: aonde está o homem, está o perigo. Simples assim. Então, a nossa
capacidade cognitiva de lidar com as coisas, nossa atenção, nossa concentração, nossa memorização, ela é fundamental, é a primeira situação necessária para que a gente tenha segurança no trabalho. Alguns dados que comprovam aí, ó, até 90% dos acidentes de trabalho têm fatores humanos como causa raiz. Falta de atenção, descuido, não observar regras, até 90%. E o estresse figura entre os principais gatilhos de falta comportamentais. Básico, quem é aqui que não está estressado ou que não se estressa? Tem alguém? Quem faltou hoje? Só quem faltou. Pois é. E aí a gente tem alguns instrumentos que a gente usa para medir os níveis de estresse. E dependendo do nível de estresse, algumas recomendações são feitas. Por quê? Uma pessoa com nível de estresse elevado, ele está com um nível elevado de cortisol no sistema nervoso central. Começa a enrijecer toda a parte da musculatura, principalmente essa parte aqui dos ombros. E aí eu vi que a Gleice estava falando que vocês tiveram aqui ontem uma palestra sobre essa questão da ergonomia. Postura. A gente geralmente já senta assim, ó, joga os ombros para frente. A gente facilita esse tensionamento muscular e a gente vai mudando a nossa postura. Daqui a pouco começa a gerar dores, incômodos, vai ficando pior. E é uma tendência natural nossa. Sentou, vocês já fazem assim. Se tiver, então, quem trabalha sentado diante de uma mesa, de um computador, porque tem que apoiar os braços para digitar, fica assim, ó. Vai piorando isso. Vai desenvolvendo uma série de situações. Então, o estresse, a gente não consegue evitar o estresse, mas a gente aprende a diminuir a consequência do estresse na nossa mente a partir da capacidade de focar no que está fazendo. Isso é fundamental. Vocês já ouviram falar sobre o Mindfulness? Quem já ouviu falar sobre isso? Já? Legal. Pois é interessante, quem sabe, em algum momento a gente fazer uma palestra sobre isso e um treinamento. Porque o Mindfulness é uma das técnicas mais importantes para a gente diminuir o nível de estresse. É eu estar aqui e agora, focado no que eu estou fazendo. A capacidade de absorver a situação e lidar com ela com foco. Isso é extremamente fundamental, tá? Trabalhadores com problemas de saúde mental têm 2 vezes mais chances de sofrer acidentes. O que é problema de saúde mental? Vamos lá. Alguém aqui não tem problema de saúde mental? Ou os que faltaram. Que não estão aqui para responder. Pois é, todos nós temos, de alguma forma, algum tipo de problema mental. Desde os mais simples, os mais irrelevantes, vamos dizer assim, até os mais complexos. O que é o mais simples? Dificuldade de concentração, memorização, diminuição de foco, raciocínio mais lento para resolver as coisas, um nível de capacidade intelectual talvez um pouco mais amena, até coisas onde a gente começa, aí já começa um limiar mais patológico, estresse, ansiedade, TDAH, toque, TOD, depressão, transtornos de personalidade. E aí o trem desanda de vez. Então, quem tem algum tipo de problema de saúde mental tem 2 vezes mais chance de sofrer um acidente. Principalmente quem trabalha com produtos químicos ou máquinas perigosas. Basta 1 segundo de desatenção e o caos acontece.
Tá? Então isso aqui piora conforme a função. A OMS estima que depressão e ansiedade assustem, $1 trilhão por ano. $1 trilhão. Hoje, o dólar está na casa de 5 e pouquinho, 5 trilhões de reais. É o prejuízo que as empresas têm com ansiedade e depressão. Isso naquilo que eles conseguem mensurar. E o que eles não conseguem? Porque essa estatística está baseada em cima do absenteísmo. Ou seja, é quando o funcionário precisa se ausentar do trabalho. Eles não conseguem mensurar o presenteísmo. É quando o funcionário está no trabalho, mas ele está conseguindo produzir cerca de 50%, 45% da sua capacidade produtiva. Ele está ali, mas a mente dele está lá. Ele está ali, mas o corpo dele está divagando em qualquer outro lugar, menos ali. Então, se levarmos em conta não só o absenteísmo, mas o presenteísmo, esse cálculo da OMS de 1 trilhão, ele vai aumentar consideravelmente. Porque depende muito da maneira como a gente lida com as coisas dentro do contexto. E aqui um pouquinho sobre a neurociência e o comportamento seguro. Como nós podemos entender esse funcionamento real do nosso cérebro. Não é só uma questão psicológica, a gente chama de psicofisiológico. O nosso corpo funciona pelos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então ele capta um estímulo, decodifica isso, o cérebro, uma parte do cérebro então vai determinar a produção de um hormônio que vai ser injetado no sistema nervoso central e vai fazer o corpo responder a isso. Como isso funciona? Primeiro começa pelo córtex pré-frontal, que é o centro do julgamento racional, do planejamento, do controle de impulsos. Aconteceu algo, o primeiro que detecta é o córtex pré-frontal. Ele que faz o primeiro filtro, ele que é o que recebe a pancada primeiro e vai administrar isso. A partir dali, ele vai avisar a amígdala em alerta, vai colocar a amígdala em alerta. A amígdala em alerta, ela vai começar então fazer com que sejam produzidos alguns hormônios, como a adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Ou seja, nesse momento, o nosso estresse saiu de um nível natural, normal, para um nível patológico. De bate-pronto. Uma situação que vocês conseguem identificar desse tipo de coisa no dia a dia de vocês. O que é que leva vocês ao estresse? Trânsito. E olha que nós moramos em Vilhena. Eu fugi de São Paulo, de Jundiaí, para vir morar em Vilhena, e um dos fatores que me trouxe para cá foi o trânsito. A gente reclama do trânsito aqui. Quem aqui já dirigiu na capital paulista? Dá para comparar? Lá a gente anda 1 quilômetro em 1 hora de carro, no horário de pico. Aqui a gente fica 5, 10 minutos para cruzar uma rotatória, a gente já está estressado. Eu dirigia 2 horas para ir para o serviço de manhã e 2 horas para voltar. 4 horas por dia no volante. Isso quando não era igual é o caso de hoje, se vocês olharem na televisão, porque final de semana de feriado prolongado, esquece. E eu morava de Jundiaí, a capital é 45 quilômetros. A rodovia dos Bandeirantes tem 5 faixas que vai e 5 que vem. E o limite de velocidade é 120 km por hora. Não sei hoje, mas por vários anos seguidos foi eleita a melhor rodovia do país. E mesmo a rodovia Bandeirantes, em algum momento, nesses dias andava 40, 50, 30, com 5 faixas que vai, 5 que vem, limite de velocidade de 120 por hora. Então, o trânsito é uma das coisas. Além do trânsito. Prazo.
Olha que legal. Por que o prazo gera estresse? Não, chegou onde eu queria. Na prorrogação ainda, gente. É uma tendência natural do nosso cérebro, principalmente quando a gente tem autoafirmação. Uma característica, eu consigo, eu faço, eu dou conta. Então o que ele faz? Ele nos sabota e a gente vai deixando, vai se envolvendo com outras coisas. Eu tenho 5 dias para fazer isso. Se eu pegar agora, em 40 minutos eu faço. Não, mas eu tenho 5 dias, só 40 minutos. Vou fazer outra coisa hoje. Passa 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Chegou o dia de entregar. É só à tarde que eu vou entregar. Eu sento ali, em 40 minutos eu faço. Me ocupo com outra coisa aqui. Quando falta 1h30, e agora? Aí apareceu um outro imprevisto que eu tenho que fazer também. Aí como é que eu entrego? Por que a gente se permite a isso? Que nome a gente pode dar para esse comportamento de deixar as coisas para depois? Procrastinação. A procrastinação é algo natural, saudável, positivo, ou é negativo, é doentio e adoece? E por que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro vai sempre buscar primeiro as coisas que têm o menor gasto de energia psíquica e que gerem maior prazer. Qual a tarefa? Claro que vai haver sempre exceções, mas em suma, a tarefa de trabalho que não gasta energia para ser feita e gera prazer. Qual é? Aquela de abrir o celular e ver se o dinheiro caiu na conta. Sim ou não? Já está na conta? Já posso gastar? Ou o banco já pegou tudo? Então, tem essa situação. A partir daí, que se ligou um estado de alerta e o nosso corpo está recebendo essa descarga de hormônio, a gente vai ter uma fadiga neural. O cansaço mental reduz a velocidade de processamento e aumenta o tempo de reação. Sabe por que às vezes a gente precisa de mais tempo para produzir a mesma coisa que a gente sempre produziu? Observe, a gente vai ficando cansado, o que a gente faz? A gente vai produzindo menos e a gente começa a esticar o tempo de trabalho. Quanto mais eu estico o tempo de trabalho para cumprir a mesma carga de trabalho, mais eu estou sobrecarregando a minha mente e o meu corpo, e ele vai respondendo cada vez mais lentamente, e eu vou esticando isso cada vez mais. É quando a gente entra num estado de estafa. Aí o que o corpo faz? O nosso corpo ele tem um sistema igual de energia. Ali a gente tem um quadro de força lá, risco de choque. Se der uma sobrecarga na rede elétrica, o que vai acontecer com o disjuntor? Desarma. Acabou a energia. Por que ele faz isso? Para proteger todo o sistema elétrico e qualquer tipo de equipamento que estiver ligado na rede. O que o nosso cérebro faz? Por que uma pessoa desmaia? Porque o cérebro entende, se continuar com ele ativo, vai criar rupturas que terão consequências traumáticas prolongadas ou até permanentes. Por exemplo, quando a pessoa está numa crise de ansiedade assim elevada, Geralmente apaga. O nível de medo muito grande, às vezes ela apaga. É por isso. O que é isso? É uma forma inteligente do nosso cérebro de autoproteção. Então, quando o nosso cérebro ele entende que nós estamos consumindo mais energia psíquica do que nós estamos produzindo, ele vai lá e regula, diminui a motivação. A gente fica sem energia, sem vontade para fazer as coisas, sem pique, sem ânimo. Isso já é um sinal. E aí eu vou falar aqui sobre isso daqui a pouco. Opa, peraí, se eu não estou no meu... Porque alguma coisa já está. Então o que acontece? Numa situação dessa, em ambientes industriais, milissegundos de atraso pode significar acidentes graves.
com uma perda irreparável. A atenção seletiva é outra coisa, porque daí o que o cérebro faz? Ele vai em alguns pontos muito específicos. Se eu tenho que poupar energia e eu tenho que estar atento, eu estou focado. Isso está gastando energia para manter aquilo focado. O cérebro está funcionando. É muito curioso isso. Alguns estudos mostram que o nosso cérebro, ele queima mais caloria do que todo o corpo, se você for e ficar uma hora e meia na academia todos os dias. O consumo de caloria causado pelo cérebro para se manter funcionando de energia é maior do que o que a gente gasta uma hora e meia por dia na academia. Nem se compara. O quanto que esse órgão pequenininho aqui, ó, que está aqui dentro, consome mais que toda a musculatura do corpo todo. Porque, ó, quando eu estou no nível de estresse alto, a capacidade cognitiva de percepção das coisas, e aí é um processo muito curioso, ele precisa ativar a visão e a audição, fica extremamente aguçado. Extremamente aguçado. Então ele está gastando um nível de energia além do normal para manter a atenção por causa da visão e da audição. E aí o que a visão pega, a audição capta, o cérebro decodifica isso, essa informação, e traz de volta dizendo assim, olha, o que o Adriano está falando é perigoso, você vai morrer. Estado de alerta. Pronto. O coração já começa a disparar, a respiração começa a ficar ofegante, a gente já fica meio que desconfortável para a situação, e aí vem toda uma consequência de novo. Aí o que ele faz? Se ele está saturado, nesse momento ele entende que a atenção deixou de ser a prioridade, e sim a autopreservação, sobrevivência. Aí ele liga o modo sobrevivência. Por isso que a gente diz aqui dali, ó. A atenção diminui, concentração diminui. Por que um aluno, quando está focado para estudar, passar num concurso, ou fazer uma prova ou coisa assim, e eu imagino que todos nós já passamos por isso, e você vai estudando, e 1 hora, 2 horas, e ali daqui a pouco você está debruçado dormindo em cima dos livros. Por que o cérebro faz isso? Porque você saturou o sistema. É bem fácil de dizer que 70% do teu tempo, nesse período estudando, você perdeu. Por quê? A partir do momento que diminuiu o foco e a atenção, a memória deixou de gravar. A cognição parou de funcionar de forma adequada. Como que a memória junta tudo isso? Ela não junta, ficou só fragmentado. Perdeu tempo. O que é o ideal? E mesmo no ambiente de trabalho, de 40 a 45 minutos focado, respira, bebe uma água, olha para o horizonte, tira o olho daquilo, para ali por 1 minutinho que você está fazendo aquilo. Ah, tem hora que não dá para fazer isso, Adriano. Sim, eu entendo, dependendo do que você estiver fazendo. Mas o ideal é isso. Sabe por quê? Quando você para 5 minutinhos, o teu cérebro se reajusta, entende que você saiu daquele nível de estresse e ele se reorganiza. A hora que você voltar 5 minutos depois, o teu nível de atenção voltou ao normal, teu nível de concentração voltou ao normal, a tua cognição está funcionando num ritmo normal e a tua memória está atuando normalmente. Processo, os 4 pilares do princípio do aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Atenção, concentração, memorização e cognição. Se você satura isso, ele começa a diminuir. O que você ia demorar mais 20 minutos para terminar, você vai levar 40. Porque você saturou todo o sistema. E aí, com a memória e a atenção diminuída, coisas vão acontecer, erros vão acontecer, a gente vai deixar de observar coisas que deveria ter visto, que não poderia passar. Isso acontece com quem faz cálculos, lê muito conteúdo, faz análise. Quem está na linha de frente, de repente num serviço de perigo que demanda muita atenção, em algum momento satura, dá aquela cochilada e pronto. Acho que a gente não tem motorista aqui, né? Tem algum motorista aqui? Não, né? Por exemplo, ou mesmo vocês,
Quando a gente sai para uma viagem longa e você dirige 4, 5, 6, 7 horas, daqui a pouco o corpo fica tão cansado que a gente dorme de olho aberto. Você piscou o olho, pronto, tá, já foi. Milésimos de segundo é o suficiente. Milissegundos de atraso pode significar acidentes graves. E isso é algo bem complicado para a gente. Me ajuda lá, acho que passou o tempo, ele travou. Ah, foi, obrigado. Sinais de alerta que comprometem a segurança. Então, vamos ver alguns indicadores que pode comprometer a nossa estrutura física e profissional. Dentre elas, sinais comportamentais, aumento de erros em tarefas rotineiras, procedimentos conhecidos. Todo mundo erra, é normal. Mas qual é a nossa frequência de erro? Qual é a tua frequência de errar? Essa semana eu estava vendo um vídeo, e eu gosto muito de olhar e de acompanhar ele, o Oscar, aquele jogador de basquete da seleção brasileira. Ele estava numa entrevista, no vídeo que eu vi, e ele estava falando para o entrevistador que todos os dias ele arremessava 1000 arremessos por dia, além dos 2 períodos de treino do time. E ele tinha um alto desafio. Enquanto ele não acertasse 20 cestas seguidas, 20 arremessos seguidos, de cesta de 3 pontos, ele não parava. Aí ele começava de novo. E ele disse que muitas das vezes ele acertava 17, batia no aro e caía. Aí ele voltava de novo, 1, 2, até dar as 20 arremessos certos. O que é isso? Persistência, consistência, determinação, autoconhecimento. Ele sabia o índice de erro dele. Ele entrou para o Guinness Book pela quantidade de pontos que ele fez. Por quê? E aí ele tinha um apelido, tem o apelido de mão santa. E um dia perguntaram, por que o teu apelido é mão santa? Você faz milagres com as mãos? Ele falou, não é milagre. É treino, é dedicação, é esforço. Só isso. E aí ele foi contar a história. Então cada um de nós tem, dentro da nossa rotina, uma quantidade natural de erros. A partir do momento que eu perceber, opa, peraí, eu estou errando mais que o meu normal, já é um sinal de alerta. O que está acontecendo comigo? É esse feeling, essa percepção de autoconhecimento, é o que leva as pessoas a crises agudas. Se a gente observar, se conhecer, prestar mais atenção em si mesmo, a gente vai identificar, sempre haverá evidências. Sempre haverá evidências. O que falta é a gente perceber isso. Dificuldade em seguir sequência de trabalhos padronizadas. Eu nunca tive problema com isso, por que eu estou tendo? Por que eu começo de repente, vejo que eu errei, tenho que voltar de novo? Já é um sinal de alerta. Irritabilidade, conflitos frequentes com a equipe. É óbvio, se a gente trabalha num grupo, e aí eu estou errando mais que o meu normal, naturalmente o meu humor já está alterado. O que vai acontecer? Uma resposta mais ríspida, uma expressão facial mais sisuda. Aí, diferente do nosso colega que já chegou aqui brincando, bom dia, boa tarde não, para mim é bom dia. Aí a turma já, como assim bom dia? Porque o dia está bom para mim. Aí chega diferente, bom dia, mas está bom para você, porque para mim está uma porcaria. Cria aquele climão no ambiente, todo mundo olha assim, ó. Já contamina a energia da pessoa, contamina o ambiente. Correto? Então, são sinais. Isolamento social, recusa em participar de reuniões, inclusive de segurança, eu coloquei ali. Eu não estou legal, então não conversa comigo, deixa eu quietinho. Mas tem como não conversar entre a equipe, quando tem demandas entre a equipe? Não tem jeito. E aí? Isso aqui é o presenteísmo. Eu estou na empresa,
Eu estou no meu lugar de trabalho, mas eu não estou bem para estar ali. Então eu não estou produzindo o que eu deveria estar produzindo naquele momento. É um sinal que tem que ser pensado. Sinais físicos e cognitivos. Fadiga excessiva, mesmo após repouso adequado. Gente, o primeiro sinal disso aqui é o sono. O sono é reparador? Você acorda de manhã e, nossa, como eu descansei, estou zerado de novo. Beleza. Acordou de manhã, parece que está com guarda-roupa nas costas, não é nem o colchão, não, é o guarda-roupa nas costas. Meu Deus, tem que levantar, está na hora de sair de novo. Nem dormir direito. Aí alguém diz assim, geralmente eu faço isso de modo, né, brincando. Você dormiu bem? Não sei, eu não vi. Bom sinal. Ótimo sinal. Eu não vi. Apaguei ontem, acordei hoje. Não sei o que aconteceu, eu não vi se eu dormi ou não. Sei que eu acordei agora. O sono é o primeiro indicador físico de que algo pode não estar certo na nossa vida. Queixas frequentes de dores de cabeça, tensão muscular, a insônia. Se isso aqui está sempre enrijecido, é porque você está passando a maior parte do teu tempo tenso. Se alguém chega para fazer uma massagem aqui, nossa, como tá, isso aqui está rígido. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser observado. Por que tem dor de cabeça? Às vezes não é aquela enxaqueca, mas aquela dorzinha que a hora que você esquece, que está tudo quieto, ela faz questão de dizer assim, estou aqui, beleza? Só preciso lembrar que eu estou aqui. Aí você vem aqui e vem conversar com a Gleice, parece que ela sumiu. Você saiu daqui, ela volta aqui e diz, eu continuo aqui, tá? Só para te lembrar. Não é aquela coisa paralisante, mas que incomoda. São sinais. Lentidão nas respostas e reflexos prejudicados. Aí a Gleice diz assim para Adriano, eu preciso que você vá lá para mim, na minha sala, e busque tal coisa que está em cima de tal mesa. Beleza. Aí o Adriano faz desse jeito assim. Aí ela está ali olhando e ela está com pressa. Quem vai estressar quem? É o meu ritmo esse? Não, não é o meu ritmo. Mas por que eu não estou tendo força para ir mais rápido? Porque o meu cérebro está dando ordem para os músculos devagar, porque o nível de consumo de energia está sendo além do normal. O meu normal é esse? Não, não é o meu normal. É porque o meu consumo de energia psíquica e física já está anormal. Então ele barra, ele segura, ele trava. Para não deixar entrar em colapso. Dificuldade de concentração em tarefa que exige atenção contínua. Vai cair. Eu estou aqui focado fazendo um negócio, de repente, será que a bezerra morreu do quê, hein? E eu nem tenho gado. Eu nem tenho fazenda. Será que ela foi beber água e quebrou o pescoço? Passou uma mosquinha ali, Viu? Vocês não escutaram isso, né? Vocês estão focados aqui. Então ninguém aqui está nesse nível de estresse ali. Quando esse tipo de coisa acontece na nossa mente, da gente ficar pensando na morte da bezerra que a gente nem tem, e perder o foco no que a gente estava fazendo, é um sinal. Esse comportamento, a gente, a nossa ignorância, diz que o colega de trabalho com preguiça. Ele está desinteressado. Isso tem a ver com esse comportamento que você está dizendo? É mental, é comportamental mesmo? Existem aqueles que têm preguiça. Sim. São cozidos, como dizia minha avó, esse menino é cozido na preguiça. Agora, existem aqueles que no convívio a gente sabe que não é daquele jeito. Não é nada mental, é um comportamento que a pessoa está desinteressada. Aí é motivação. Se ele não está motivado de estar ali, ele não vai querer fazer. A gente está partindo do pressuposto que está todo mundo focado no trabalho, quer estar ali, quer fazer aquilo.
E mesmo que está desmotivado, pode não ser necessariamente um problema psicofisiológico, mas a valorização do trabalho em si, então, não existe na proporção que deveria existir. Também é um problema, para ele, para a equipe e para a empresa. Hoje de manhã eu já participei de um evento desse da CIPA, numa outra empresa que eu também dou assistência, e a gente estava falando exatamente sobre esse tipo de padrão de comportamento, cultura empresarial, organizacional. A gente não é obrigado a trabalhar numa empresa que a gente não queira, assim como a empresa não é obrigada a nos manter no quadro se a gente não estiver produzindo o que ela espera da gente. Então é um comum acordo. A partir do momento que eu me coloco numa condição de estar aqui trabalhando, eu assumi a responsabilidade de cumprir com o estatuto interno da empresa de função, de cargo, função e salário. Eu tenho algo a cumprir, eu tenho algo a entregar. Mas vamos pensar que eu estou focado, que eu quero estar aqui, tudo beleza, e eu estou tendo esse tipo de consequência. Aí é uma questão de avaliação, tomar cuidado, buscar ajuda, e a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre isso. Riscos, sinais de riscos elevados, quase acidentes, recorrentes sem explicação técnica clara, absenteísmo frequente ou presenteísmo. Quantas vezes no mês ou no semestre você pegou um atestado? Ou no ano? Às vezes não pegou atestado, mas antes tivesse pego. Por que eu digo isso? Porque se tivesse pego um atestado, você teria passado por uma avaliação médica. O médico ia identificar os sintomas, pedir alguns exames e te indicar um tratamento. Seja terapia, seja questão de vitaminas, porque todos nós, quem tem acima de 30, 35 anos aqui? 90% quase. Pois é, dessa idade para frente, né? Como diz, né? A gente vai precisar de vez em quando, uma vez por ano, ir lá na farmácia, comprar um polivitamínico, fazer reposição. Principalmente as mulheres, quando chega dos 40 em diante, corre o risco de uma pré-menopausa, alteração de hormônio, altera tudo, não é preguiça, não é má vontade, é hormonal. Faz os exames, passa pela endócrino, regula isso, nossa, volta no pique. Os homens não é diferente. Vai precisar de uma reposição polivitamínica aí. Consumo de substância como forma de lidar com a pressão do trabalho. Aqui é um perigo. Eu estou estressado? Vou tomar uma. Fórmula certa para o desastre. O álcool é uma das químicas que mais destrói, mata neurônio. A galerinha que gosta de ir para balada e chapar e voltar para casa sem saber que rumo está indo, parabéns. Você está conseguindo literalmente emburrecer. Você está conseguindo pegar o seu tempo de vida de 76 anos, que diz o Instituto Brasileiro de Pesquisa, o IBGE, e trazendo ele aí para 60 e alguma coisa. Continua no ritmo que o teu fígado vai colapsar, o teu cérebro vai entrar no caos. Isso quando ainda não ejeta algumas coisas, não enfia no nariz outras, dá uma tragadinha no cigarrinho do diabo, aí vem trabalhar no outro dia, top, né? Só que não. O risco de desenvolver uma compulsão, um vício, é gigantesco. Pro estresse não é bebida a saída. Qual que é uma dica para vocês? Quantos de vocês aqui têm hobby? Olha que legal. Tá aí. Saudável. Traz para o cérebro sensação de recompensa, de conforto. Produz hormônios positivos. Coisa que a bebida vai trazer de forma mais rápida, porém com um preço absurdo. Um hobby praticamente não tem preço a ser pago pelo nosso corpo.
Seja uma leitura, seja o pedal, seja natação, seja musculação, seja caminhada, seja o que for. Tem uns que gostam de atirar, tem uns que gostam de pescar, beleza, tá aí. Eu digo que para mim a minha terapia é ir para o rio. Pegar é consequência. Mas não tem coisa, eu tenho cada foto maravilhosa do entardecer no Guaporé. Eu amo tirar foto. Eu não levanto para tirar foto do amanhecer, mas nem que me pague. Mas o entardecer é maravilhoso. Já amanhecer eu não sei, eu nunca vejo. Eu vou para descansar, então não estou lá para... Entendeu? Então a gente precisa desenvolver hobby. Tá? Cuidado com a galera que gosta da bebida. Tenta, se é que gosta, faz muito pausadamente. Não emenda não, porque a consequência, a fatura vem. Qual é o impacto mensurável do estresse na segurança? Então, a gente tem aí 80% dos acidentes com fator humano, de maneira grave e às vezes até levando à morte, tá? Por falhas humanas associadas ao estresse, fadiga e sobrecarga cognitiva. O quanto que cuidar da nossa mente é importante. 3 vezes maior o risco de acidente em trabalhadores diagnosticados com transtorno de ansiedade, tem a mais de probabilidade de desenvolver acidentes. Tem alguém aqui com diagnóstico de ansiedade? Não responda, por favor, tá tudo certo. Beleza? Tá? Então, vamos lá. 40% na queda do desempenho, presenteísmo. Imagina que você contratou um equipamento para fazer X metro quadrado de tal trabalho por dia para você, e ele está te entregando só 60%, e você está pagando pelos 100%. É isso que o nosso cérebro faz com a gente. E aí, automaticamente, é isso que a gente está fazendo com a empresa. É o cuidado que a gente tem que ter. 60% de absenteísmo é relacionado exatamente com situações de doenças mentais, ansiedade, burnout, depressão, estresse. O que é o burnout? O burnout é o estresse específico da ocupação. É um tipo de depressão específica por causa da função. Aí você tira a pessoa daquela função, daquele ambiente, aquele sintoma passa. A depressão não passa. A diferença é isso. Ela está fora, está ausente, ela melhora. Volta ela ao ambiente de trabalho, aquilo tudo volta de novo. E isso é muito comum. Por quê? Porque começa lá. Eu acho que a maioria de vocês já me viram aqui falando sobre os níveis de ansiedade, como começa, como acontece, correto? Então a gente vai deixando, aquilo vai aumentando, patamares cada vez mais elevados, e vai desenvolvendo. A ansiedade é a porta de entrada para todas as doenças emocionais. Então, galera, está se sentindo ansioso? Compra um floral, um ritmo neuran, um passaflora, um sintocalme. Deixa na gaveta de vocês lá. É fitoterápico. Ele é fitoterápico. Ele é fitoterápico. Entendeu? Então ele não precisa de prescrição médica, nada disso. Percebeu que naquele dia você já levantou, não está legal? Tem na tua gaveta, tome um. Baratinho, custa acho que R$30 uma caixinha. Você vai ver que não vai te dopar, não vai dar sonolência, não vai dar efeito colateral, porque ele é fitoterápico, ele não é sintético. Psicólogo faz terapia? Psicólogo faz. Já imaginou? Eu passo 10 horas do meu dia ouvindo o problema dos outros, se eu não tiver alguém para mim. A minha terapia toda segunda-feira, a minha psicóloga é de São Paulo, 7 horas da manhã aqui, 8 horas da manhã lá. Você faz? Entendeu? O que a gente é o normal e seria o correto? Eu não faço terapia o tempo todo. Eu faço 3, 4 meses, paro, fico 6, 7 meses sem, volto de novo, faço mais 3, 4 meses, paro, para manter. O interessante da terapia, pessoal, é preventiva, não corretiva. Quando você vai por corretiva, porque você já está no nível de patologia, é mais sofrível, demora mais tempo, é mais complicado. Quando você vai para prevenção, nível de autoconhecimento, é prazeroso, é gostoso e o tempo de terapia é curtinho. Top. Eu brinco, legislar em causa própria,
mas o governo deveria criar, cria bolsa para tudo quanto é coisa, devia criar bolsa terapia. Bolsa terapia. Ia ajudar muita gente aí nessa situação. Técnicas de autorregulação para decisões seguras. Daí eu trouxe 4 aqui para a gente pensar um pouquinho. Pausa ativa de 2 minutos. Antes de iniciar uma atividade crítica ou de alto risco, dá uma pausa. Respira. Toma uma água. Vai trabalhar com alguma coisa que é crítico, que é sério, que tem algum tipo de consequência, que vai exigir muito de você. Antes de iniciar, dá uma pausa. De 2 minutinhos. Avalia, vai lá, se puder, nem todo lugar pode, ouvir uma música ou coisa assim, um fone de ouvido, para dar uma descontraída, então levanta, vai lá, bebe uma água, vai no banheiro, respira, dá uma esparecida para depois você voltar. Hoje, no consultório que eu estou, num prédio, no 2º andar, então hoje eu não tenho esse espaço, o que eu tenho é uma janela enorme de frente para a rua, então eu consigo ver longe, até lá da Unir, que é as fazendas lá para trás, lá ver tudo aquilo. Mas no outro consultório tinha um jeito que a gente saía, tinha um quintal aberto, tinha lá umas coisas. Às vezes terminava um atendimento que a pessoa sugava muita energia, estava todo... Aí eu levantava, ia lá para fora, respirava, antes de atender outra pessoa. Porque são ciclos, você fecha um ciclo e inicia outro. Então, isso aqui é uma técnica bem legal, que vale muito a pena. Uma segunda técnica é a da 478 de respiração. A gente já fez ela aqui numa outra palestra anterior. Como que é isso daqui? A gente inspira por 4 segundos, segura por 7 segundos o ar inspirado, o oxigênio inspirado, e expira por 8 segundos, durante 8 segundos. Vamos tentar? Como que é isso, Adriano? Então a gente vai fazer assim. 4, segura por 7, e vai liberando o oxigênio devagarzinho por 8 segundos. Como que faz isso? Você pode, é só contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basicamente, para mais ou para menos, a diferença vai ser muito pequena. Quando você faz isso aqui, é a base do Mindfulness. O que eu faço com o meu cérebro? Eu trago a atenção. Vocês pensam para respirar? Não? Gente, vocês não pensam para respirar? Sério que não? Não mesmo. Eu só penso para respirar quando eu medito. Porque aí você está focada nisso. É tipo um Mindfulness. A gente só pensa na respiração quando a gente está com um problema respiratório. Aí você pensa na respiração. Do contrário, esquece, ninguém pensa. Só que quando a gente foca a atenção na respiração, eu tiro o foco da minha atenção daquilo que estava gerando o estresse, que estava ativando o meu lobo frontal, mandando mensagem para a amígdala para gerar um estado de alerta. Eu tiro o olhar daquilo e trago para mim. Então o que o cérebro faz? Ele desliga dali, ele normaliza. Daqui a pouco volta de novo. Volta a memória, traz lá naquilo lá. Opa, conscientemente eu trago aqui de novo. Vou respirar. Puxo o ar por 4 segundos. Travo ele por 7 e expiro por 8 segundos. Não necessariamente nessa ordem, porque às vezes tem alguém que o processo respiratório é diferente. Respeite o teu corpo, mas é uma base aí. Vamos lá? Vocês querem usar as mãos de vocês, cada um no seu tempo? Vamos treinar isso aqui? Podemos? Correto? E a gente já está encerrando. Valendo? Repete por umas 3 vezes. Faça isso agora de olhos fechados. Sinta o teu corpo, sinta a tua respiração.
Beleza? Não precisa dormir. Relaxa. Olha a sensação de vocês agora. A hora que vocês estiverem sentindo estresse, perceberam qualquer fator de estresse, opa, peraí. Aonde vocês estiverem, essa técnica a gente usa para quem tem transtorno de estresse pós-traumático. Porque se ela sofrer uma crise de estresse pós-traumático ali, ou de pânico em qualquer lugar, ela pode estar aonde ela estiver. Ela só vai ficar quietinha e vai fazer isso aqui. Quase ninguém vai perceber. Essa técnica tira a pessoa da crise. Eu contei aqui a experiência que eu tive de uma menininha num evento que eu estava. Com criança, como é que a gente usa essa técnica? A gente fala de assopra a velhinha, cheira a florzinha. Com criança é assim que a gente usa para tirar de uma crise de ansiedade. Sopra a velhinha, aí ela sopra. Respira a florzinha, cheira a florzinha. Então, esse processo acaba ajudando a criança ou o adulto a sair de uma crise. Terceira técnica que a gente pode usar, o cheque mental pré-tarefa. Incorporar ao DDS, o Diálogo Diário de Segurança, uma verificação do estado emocional coletivo. Perguntas simples como você está hoje? Cria uma cultura de autocuidado e identifica riscos humanos antes que se materializem. Eu preciso necessariamente fazer isso com todo mundo? Não, a ideia aqui é comigo mesmo. Como que você está hoje, Adriano? Eu não tenho que responder para alguém ou perguntar para alguém. Sou eu. Eu cheguei no meu ambiente de trabalho, como eu estou hoje? Gente, o autoconhecimento, a autopercepção é fundamental para a qualidade de vida. Já aconteceu uma situação comigo, eu estava atendendo online, então sentado, computador na minha frente, a mesa, sentado na minha cadeira, no consultório, e eu percebi que eu comecei a passar mal. Minha respiração começou a ficar ofegante, eu comecei a suar frio, e eu conversando com a pessoa, sem que ela percebesse, enfiei a mão, puxei a gaveta, peguei o aferidor de pressão, então eu estava puxei o computador mais para perto, ficar focado só no meu rosto, para que ela não percebesse, tirei meu relógio, coloquei aquilo no braço e coloquei, a minha pressão estava 7/6. E aí, eu estou atendendo. O que eu fiz? Técnica de respiração. Ela falando, diminuí, pausei a minha fala, falei mais devagar, fui respirando, peguei a água que estava do lado, que eu sempre estou com um copo de água, uma caneca de água do lado, bebendo água e tal, e respondendo ela em algumas coisas, mas deixando ela o tempo todo falar. Aí foi normalizando. Quando eu cheguei em casa, já estava melhor, estava relativamente muito bem, a minha pressão estava 9/6. A minha pressão é baixa, o normal meu é 9/6, 10/6, então, mas ela quase que parou uma outra. E aí esse é o perigo. Então, se você tem nível de autoconhecimento, sabe como o teu corpo funciona, você evita uma série de problemas. O grounding sensorial, isso aqui é fantástico, essa técnica aqui. É uma técnica de ancoragem ao presente, trazer para o agora. Igual eu fiz com vocês, fecha os olhos, respire, sente o organismo de vocês, sente a respiração. Só que como ela funciona? Identificar 5 coisas visíveis. Se autorregular, ela é autista. É isso que eu ia falar. Ela é usada em casos de autismo. TDAH. Quem tem TDAH, o que é a inquietação, a hiperatividade, isso aqui é fantástico. Para quem é ansioso. Então o que eu faço? Que quando eu uso essa técnica, de novo, eu tiro a atenção do meu cérebro daquilo que estava me gerando estresse e coloco numa outra coisa que ele entende que aquilo não é risco para mim. Ele desarma o meu estado de alerta. Então ele volta a funcionar normal. Ele para de injetar no sistema nervoso central adrenalina, noradrenalina e cortisol. Aí ele passa a produzir outros tipos de hormônio. Melatonina, serotonina. Que é para dar aquela... Então o que a gente faz? 5 coisas visíveis, eu anoto. O que eu estou vendo? 5 coisas que eu estou vendo. Porque eu trouxe a atenção para o que está acontecendo aqui agora. 4 que eu posso tocar.
Então eu toco e escrevo. 3 sons. O que eu estou ouvindo? Eu parei de falar, mas o barulho do ar continua. O barulho dos carros lá fora continua. Então a gente anota. 2 cheiros. Aí agora começa a ficar mais complicado, porque eu vou ter que sentir o odor. É 2. Vai requerer um pouco mais de atenção e de foco. E um sabor. Qual é o sabor que está na boca? Isso aqui é muito curioso. Porque o nosso cérebro, ele tem memória olfativa, memória palativa, memória fotográfica. Você sente o cheiro de uma comida que a avó fazia, na hora, o que acontece com a boca? Começa a salivar, porque a gente passa a sentir aquele sabor, mesmo não estando comendo, só pelo cheiro. Você escuta uma música, lá de algum tempo atrás, que marcou a tua vida, o sentimento de prazer, de bem-estar, daquele tempo volta agora. Memória auditiva. Tá? Então, essa técnica aqui é fantástica para ajudar a gente a se... Se vocês quiserem, depois eu posso enviar esses slides, aí você disponibiliza para eles, é legal ter isso aqui, tá? Eu mando para vocês. E o mapeamento de risco psicossocial, tá? Que é uma coisa que a empresa aqui já está trabalhando nisso. Organização do trabalho, cuidado com o ritmo excessivo, pressão por produção. Pressão a gente vai ter em todo lugar. O problema é o excesso dessa pressão. É a empresa saber até que ponto ela pode pressionar o funcionário, porque existe uma métrica para isso. Os KPIs estão aí exatamente para saber qual é a média aceitável, saudável de se exigir. Então, em cada um. Relacionamentos, então a gente trabalha essa questão de conflitos com liderança, assédio moral, clima organizacional, porque vai trazer um nível de estresse. Conteúdo de trabalho, tarefas repetitivas, situações traumáticas, a responsabilidade. Interface, trabalho e família, já foi, pelo que você disse, já foi feito essa semana aqui, ó, jornada de existência, falta de suporte, irritabilidade de emprego. Eu ouvi de um colaborador nosso, hoje, que no tempo da colheita, eles passam 6 meses sem ter um domingo com a família. Legal, né? É legal? É nada. Como é que descansa? Quando chega no final dos 6 meses, está num nível de exaustão, de irritabilidade, de impaciência, está para explodir. E aí o que a pessoa fazia em 2, 3 horas de trabalho, ela vai levar um dia para fazer, de tão exausta que está, correto? E aí eu trouxe aqui uma coisa bem interessante, ó. Investir em saúde mental não é custo, é estratégia. O grupo aqui tem feito isso, eu vejo aqui palestras, uma hora ou outra tem palestra. Eu estou aqui exatamente por causa disso, atuando em um nível ainda mais elevado, para exatamente, não sei se eu posso dizer isso, bom, a chefe não está aqui, ninguém vai me dedurar para ela, mas eu fui, está gravando, não tem problema, é só uma forma de expressão, mas eu fui contratado para atuar junto à autogerência, exatamente para ajudá-los a lidar com esse dia a dia com os colaboradores, para diminuir a pressão. Tá? Então, minha função principal é essa aqui. Contudo, entretanto e porém, hora ou outra eu estou atuando em alguns outros setores que seria um trabalho secundário, que aí, pós finalizar com eles, a gente vai descer ao nível gerencial e vai expandir isso a todos os setores, até que todos os setores sejam trabalhados. É muita coisa. É muita coisa. Por ano, a empresa deixa de gastar um valor absurdo com essas situações que ela consegue aí melhorar. Tem um aumento de 20% da produtividade. Olha como é um paradoxo. Ela deixa de ter 30% de redução, tem uma redução de 30% de acidente, que vai trazer algum tipo de problema, tem 25% de absenteísmo a menos, e ela vai ter 20% de aumento de produtividade. Olha que coisa interessante. 4 vezes mais retorno do investimento. Para cada R$1 investido na saúde mental do trabalho, né, do trabalhador, a empresa obtém em média R$4 de retorno em produtividade, segundo a OMS.
tá bom? Que vocês se cuidem, desenvolvam um nível de autopercepção, façam atividade física, tenham um hobby, desenvolvam um hobby, seja ele qual for. Compre um quebra-cabeça e vai montando devagarzinho, só não se estresse, porque depois joga fora também, pelo amor de Deus. É algo que é hobby, não pode ser estresse não, pelo amor de Deus. Cuidem, tá? Um floral de vez em quando, se tiver, tem ali, vai te ajudar de alguma forma. Crie círculos de amizades saudáveis, não amizades tóxicas, isso é muito importante. Aprendam a ler, desenvolvam o hábito da leitura. A leitura traz oxigenação da mente. Comece lendo livros bacanas, legais, com uma história legal, um livro menorzinho, porque você começa a ler e fala, nossa, já li metade do livro. É bem legal, uma leitura fluida, dinâmica. Comece por aí, desenvolva hábitos saudáveis. Vocês vão ver que o nível de produtividade do trabalho vai ser maior com o nível de consumo mental muito menor. Beleza? Um abraço para vocês. Espero que todo mundo aí aproveite e tenha qualidade de vida no trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Tem gente que eu vi aqui os 4 dias de palestra, né? Que a gente estava lá na fazenda. Outros vieram aqui nas suas folgas. Muito obrigada por ter direcionado esse tempo do descanso de vocês para passar essa hora aqui com a gente. Quem estava aqui no administrativo que pôde vir, quem veio hoje o primeiro dia, muito obrigada pela presença. Essa semana ela foi pensada para vocês, trazendo assuntos que a gente viu importância, né? Em explanar melhor. Agradecer ao doutor Adriano por mais uma vez estar aqui presente. E a CIPAT, ela é com esse foco, né? Trazer uma semana de treinamento, palestras, assuntos importantes, e a gente está aqui junto, debatendo, enfim. Fechamos então a CIPAT, esse foi o último dia de palestras. Gostaria de pedir mais uma vez, né, que vocês viessem aqui na frente para a gente tirar a foto, mas antes disso, agradecer grandemente, tá bom? É isso, pessoal.